Pessoal, no vídeo anterior nós conceituamos aí o problema de oscilações eletromecânicas de baixa frequência em sistemas elétricos de potência e apresentamos, né, o estabilizador como um controlador capaz de reduzir, de amortecer tais oscilações. E nesse vídeo nós vamos então formalizar a estrutura do controlador, os métodos de ajuste, a gente pode falar um pouco também, tá? E eu sou o professor Wesley, do DPEL UFSJ. Os estabilizadores de sistema de potência são controladores apresentados pela primeira vez por Demello e Concord, tá? Num artigo aí do final da década de 70, em um artigo do I3E, tá? Transactions on Power System, né? Que depois mudou o nome, né? Era Power Apparatus and System, né? Mas é o Transactions on Power System da atualidade, tá? Nesse artigo, então, foi proposto, né, a utilização de controladores denominados de PSS ou SP, tá? Esses controladores, na verdade, são microcontroladores, né? A implementação prática deles, né? E estão aí disponíveis no mercado por diversas indústrias, né, focadas no desenvolvimento de controladores para SEP. Bom, a gente tem aqui o RAT, o regulador automático de tensão desenvolvido pela Reivax. Reivax é uma empresa brasileira do sul de Santa Catarina, tá? Então a gente observa que é um painel aqui, né? Você tem um painel de controle do gerador, onde o RAT está lá incluído. Além disso, você tem os reguladores de velocidade também, tá? E você tem aqui à sua direita o PSS desenvolvido pela ABB, tá? Ele é um controlador, né? A gente vê aqui. E o nosso objetivo é como definir os parâmetros deste controlador, tá? Isso é importante. Existe um documento do I3E, né? Que é esta norma, né? I3E STD, né? 421.5 de 2005, né? Que ela trata dos modelos de sistemas de excitação para análise de estabilidade, tá? Então é um documento aí bastante conhecido, importante, né, para aqueles que querem focar no estudo de estabilidade de oscilações, né, principalmente na parte de sistemas de excitação, tá? Então a gente tem exemplo aqui de um sistema duas áreas, esse daqui também chamado sistema Condor, que é um sistema de duas áreas, tá? Com dois geradores cada um, duas plantas, duas usinas, conectados por um conjunto de linhas de transmissão. Então eu tenho a área 1, e aí tem aqui um tracejado, e tem a área 2. Tá? Essas áreas são conectadas por linhas de transmissão 7 a 9, 7 a 9, né? São linha dupla, né? No meio que você tem uma barra de seccionamento. Me desculpe. E aqui você tem um ponto de operação em que a área 1 atua como exportadora para a área 2. A gente exporta aqui 381 MW para a área 2. Tá certo? Então você tem uma geração a mais aqui da carga, e essa geração a mais ela é exportada para a área 2 para suprir a carga, que é maior que a geração da área 2. Tá? Bom, então a gente aplica ali, aplicando variações percentuais na tensão de referência dos geradores, mais ou menos 1%, né, naqueles geradores, a gente tem aqui a potência elétrica de um dos circuitos que interligam as áreas, né? Sem o PSS, né, você vê que diante dessa pequena perturbação, a potência, o fluxo de potência em uma dessas linhas de interligação, ela sobe direto, né? Ou seja, a oscilação não é amortecida. Quando você resolve e projeta, né, resolve alocar e projeta de forma adequada o estabilizador, o que nós observamos aqui é uma oscilação, é um amortecimento, né, uma oscilação menor, amortecida na presença do PSS. Né? O PSS ele adiciona amortecimento às oscilações através do controle da excitação. Então a gente tem a tensão de campo e, portanto, a tensão terminal, ela é modulada para fornecer um torque de amortecimento ao gerador, né? Então vamos entender isso melhor, né? Então eu tenho aqui o gerador, né?
representado aqui, né, pelo o regulador automático de tensão. Então a saída dele é o EFD ou VF, né, Vit Field, tensão de campo, ok? Essa tensão de campo, ela vai gerar lá, vai controlar o circuito de campo do gerador, consequentemente as variáveis de saída, tensão terminal, potência elétrica, tá? E a entrada do regulador de tensão é o VT, a tensão terminal do gerador, e o VREF, a tensão de referência, né, que eu quero setar a minha tensão terminal, tá ok? Então VRF menos VT, eu injeto esse sinal no RAT. Bom, o estabilizador, ele é um controlador que vai injetar um sinal suplementar aqui, né? Então a entrada desse controlador é uma saída do sistema, no caso d ômega PU, a velocidade, e ele processa, né, através do seu controlador, né, um sinal, e injeta esse sinal na entrada do regulador. E aí a gente fala o seguinte, se ele está injetando um sinal, ele está controlando, ele está mudando a forma da tensão de campo. Então a gente fala que ele está modulando essa tensão de campo, tá? E ao modular essa tensão, ele está modulando a tensão terminal, a tensão interna, a tensão terminal e a potência elétrica, né? E aí ele então faz aqui, né, através do projeto adequado, o controle dessa potência elétrica através da malha de reativo, tá? E por que ele não faz através da malha de ativo? Porque a malha de reativo é mais rápida que a malha de reativo. Ou melhor, a malha de reativo é mais rápida que a malha de ativo, tá? Em outras palavras, então, mais uma vez aparece essa figura, eu tenho o gerador controlado pelo AVR, e quais são as tensões, os sinais de entrada desse AVR? É a delta VRF, a tensão de entrada que eu quero setar, né, que eu tenho que perseguir durante a operação. O delta VT, menos, então eu tenho aqui delta VRF menos delta VT, tá? E isso daqui então faz com que a tensão VT persiga VRF. E eu injeto um sinal de PSS nesse gerador, né? Então a gente observa que a tensão do AVR é o que? Delta VRF mais delta VPSS menos delta VT. É uma realimentação positiva no caso do PSS. Tá certo? Nesse caso, a gente tem que prestar atenção que se eu, em regime permanente, fazer que esse VPSS seja diferente de zero, eu estou dando um offset. Ou seja, se o PSS ele atua em regime permanente, eu estou mudando a referência do gerador e a tensão terminal muda. E o nosso objetivo é fazer que o PSS atue única e exclusivamente em regime transitório, né? Aí, quando passar o transitório, o VPSS vai para zero e o VRF fica, né, o VT fica próximo de VRF, tá? Quando então o gerador ele só tem o sistema gerador AVR, eu tenho o que eu chamo de modelo em malha aberta, e quando eu incluo o PSS, eu tenho o sistema em malha fechada, tá certo? Então eu tenho aqui o diagrama de blocos, né, desse sistema, aonde eu tenho aqui o modelo de primeira ordem do AVR, do RAT, regulador de tensão, Ka sobre 1 mais STA. A saída dele é a tensão de campo, ok? E qual é a entrada do AVR? É justamente VRF menos VT, tá certo? Mais VESP ou VPSS, né? O VESP é o sinal processado pelo estabilizador a partir do desvio de velocidade da máquina, tá certo? Essa é uma figura, um diagrama de blocos que dá para entender bem o procedimento, o funcionamento de um estabilizador. Então eu tenho aqui um sistema de excitação com o AVR e o PSS. Qual que é então a estrutura clássica, a função de transferência do ESP? Ela é composta por um ganho, um estágio de compensação de fase, aqui em vermelho, e um filtro a Schout, tá? A gente vai falar sobre cada um deles, né? Mas já falando aqui, né, adiantando, o ESP é o responsável por amortecer o sistema. Então, assim, quanto maior o ganho, maior o amortecimento. O compensação é justamente, os blocos de compensação, é justamente para que eu tenha, né, para que eu tenha lá, né, um ESP produzindo um torque de amortecimento em fase com desvio de velocidade, tá?
E o filtro washout é justamente para falar o seguinte para nós, que quando passar o regime permanente, quando entrar em regime permanente e passar o transitório, esse sinal seja zero. Então, a ESP só pode atuar em regime transitório. Senão, ele faz o quê? Ele faz essa tensão de referência mudar e a tensão terminal mudar em contraparte, né, de forma consecutiva. Bom, observação 1. Em geral, T1 igual a T3 e T2 igual a T4. Então, a gente faz o seguinte, o bloco de compensação, o estágio de compensação, que era composto ali por 2 blocos, né? Ele continua sendo composto por 2 blocos, porém, com um NB, né? Então, tem 1 mais ST1 mais 1 mais ST2 NB. E o NB é maior que 1, né? E por quê? Porque lá da teoria de controle, se a gente pegar o livro do Ogata, tá certo? A gente não quer que os blocos de compensação compensem mais que 60 graus, né? Isso aí por questões de projeto, tá certo? Então eu faço com o meu NB maior que 1 quando necessário. Se eu ver que eu preciso de uma compensação de 120 graus, então são 2 blocos, né? Não será um bloco só. Não será um bloco só, tá? Então essa é a primeira observação. A segunda, muito importante, é que o ESP deve atuar em regime transitório para amortecer as oscilações, né, para evitar que a tensão de referência seja modificada. Então, eu preciso que a tensão do ESP seja nula em regime permanente. Da teoria de transformada de Laplace, eu sei que o S igual a zero quando T tende a infinito. Né? Ou seja, em regime permanente, o S igual a zero. Então, se eu tenho um filtro washout, aquele, né, STW mais 1 mais STW, ele fica o quê? Zero em regime permanente. Tá certo? Então, por isso eu tenho um filtro washout, para garantir que o SP só atue no transitório. Os valores típicos, né, vêm da literatura, né? O K de 0,1 a 50, PU, T1 e T3 0,2 a 1,5, T2 e T4 0,2 a 0,15. E o TW vai depender da frequência de oscilação, né? Se ela é interárea, se ela é local. Isso aí é trazido para nós lá no livro do Kundu, né? Mas a gente não vou abordar isso neste momento, não, tá certo? Então, esses são os valores típicos que a gente tem na literatura. Agora, como projetar? Como escolher cada um desses valores, principalmente o K e o T1 e T2, né? Já vista que T3 igual a T1 e T4 igual a T2, isso daí é objeto de investigação na literatura. Controle clássico, controle robusto, como LMI e BMI, otimização, como aí otimização baseada em gradiente, metaheurística, ou inteligência artificial, como aí lógica fuzzy, rede neural, né? Então é um campo, principalmente porque esses métodos de otimização mudam muito, cada vez mais têm sido propostos, você tem aí bons campos de investigação nessa área, projeto de estabilizadores, tá? Observações. Existe a possibilidade da entrada do estabilizador ser a velocidade angular, como eu falei, mas aí existe a necessidade de ter alguns filtros, além, né, que devem ser projetados pelo engenheiro, devem ser projetados. Pode ser potência elétrica, potência acelerante, nesse caso eu tenho PSS 2B. Pode ser a frequência elétrica, tudo isso como entrada de um PSS. Ou tensões e ângulos amostrados por unidades de medição fasorial sincronizada, tá? Cada um desses sinais tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens, tá? E isso daí a gente vai avaliar aos poucos no canal. A potência acelerante, aqui em negrito, eu coloquei porque é o mais utilizado, é o PSS 2B, tá certo? Agora, em relação à estrutura, eu apresentei a estrutura clássica, né? Que é um ganho e estágios de compensação, lead lag, né, avanço atraso, mas essa é a estrutura clássica da literatura, tá? Foi o que foi apresentado em primeira vez na década de 70. Hoje já existem modelos, estruturas bem mais avançadas, como os estabilizadores multibanda, né, que eu já trabalhei e vou trazer também algumas informações em breve, que tem atraído a atenção, porque foi proposto tem muito pouco tempo, então métodos de otimização para esse tipo de controlador são bem-vindos, tá? Mais uma vez,
eu apresento essa norma do I3E que trata das estruturas, métodos de projeto, valores típicos, né? Sinais de entrada para cada um desses controladores. Então eu acho bastante pertinente que você dê uma olhada neles aí, nessa norma que é, né, do I3E, que é bem interessante, tá certo? Obrigado por assistir esse vídeo. Neste canal, desenvolve-se conteúdos gratuitos para pesquisa e ensino na área de sistemas elétricos de potência e sistemas de controle. Se esse conteúdo foi útil para você, peço que curta, compartilhe e se inscreva no canal, o que é muito importante para a divulgação do meu trabalho. Me acompanhe também nas redes sociais ResearchGate, Twitter e LinkedIn. A lista completa com meus artigos científicos pode ser obtida no meu currículo Lattes do CNPq, no Google Scholar e no Orchid. Obrigado novamente e até mais!